qualquer tipo de lesão cáustica, ela pode causar ferimentos graves no esôfago, estômago, enfim. Já as ingestas de álcali, geralmente ela danifica mais o esôfago e os ácidos causam lesões mais graves no estômago. Só que, apesar disso tudo, a gente tem que lembrar que, geralmente, essa ingestão ela não vem sozinha, né? Às vezes você vai, não, eu ingeri, não sei, soda cáustica, tudo bem. A gente tem que se preocupar com o quê? O engasgo, a lesão inadvertida da árvore traqueobronca, que pode o quê? Às vezes, naquele minuto, aquele estridor, aquela dificuldade de falar, aquela ronquidão, você não deu atenção e o paciente pode evoluir rapidamente para insuficiência respiratória. Então, sempre fica de olho, sempre busque a lesão pulmonar associada. Se não tiver, ótimo, vamos cuidar da parte esofágica e gástrica. Agora, se existir a lesão da árvore traqueobronca, tome cuidado que esse paciente tem um prognóstico pior dessa lesão aí por conta de pneumonite, enfim, é um quadro muito mais grave. Se a gente for falar na epidemiologia, a gente tem que a maioria das injeções estão associadas a pacientes com problemas psiquiátricos subjacentes. Então, assim, eles são propensos a ter a recidiva da lesão e a ter lesões esofágicas mais graves. A causa mais comum da ingestão de álcali é de produtos de limpeza ou de baterias. Então, assim, essa ingestão de álcali forte, que é o hidróxido de sódio ou de potássio, ela que a gente conhece como a soda cáustica, é muito frequente nos adultos com a intenção de suicídio. E, geralmente, como ela é fluida e não tem gosto, às vezes pode ingerir quantidades grandes, o que é diferente com os ácidos, que às vezes eles são mais viscosos e que causam lesão rapidamente. Se a gente colocou ele na boca, já vai causar a lesão, a queimadura. Então, às vezes, o paciente ele tende a cuspir essa substância, né? Então, diminuindo aí a chance de lesão. Agora, quando a ingesta é intencional, geralmente a quantidade é grande e a lesão é bem maior. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, né? Porque a gente já sabe, não mudou em nada. Sempre nós temos que lembrar dos estreitamentos fisiológicos, que é o esfíncter esofágico superior, o brônquio-fonte esquerdo e o arco aórtico. E lá embaixo, a constricção diafragmática. Então, assim, a única diferença aqui, por que é importante saber esses pontos de constricção anatômico, fisiológico, e também, é claro, se o paciente tem alguma patologia que possa causar obstrução, operado do esôfago, alguma anastomose, enfim. O motivo é o quê? Esses pontos de estenose podem ocasionar que o conteúdo cáustico, tanto álcali como ácido, fique ali em contato por mais tempo com a mucosa, principalmente o ácido, que ele vai causar uma lesão muito maior pelo tempo de contato com a mucosa. O álcali já é independente do tempo de contato. Ele continua causando, nós vamos ver mais à frente, a sua lesão por vários dias. Então, passou, mas é uma reação ainda química que se perpetua por algum tempo e ele pode causar lesão. Fora isso daí, lembra do piloro, do arco duodenal. Aqui é importante o piloro, né? Por quê? Porque quando essa substância ela cai no estômago, ela causa uma piloroconstricção. E isso vai ocasionar que o cáustico fique em mais tempo com a mucosa, né? Causando, assim, uma lesão bem maior. Então, se a gente for falar agora da fisiopatologia, uma vez sabendo, né, esses pontos de obstrução, tudo isso, a gente tem que entender o mecanismo de lesão, tanto do álcali como do ácido, porque eles têm mecanismos de lesão diferentes. O álcali, ele resulta
né, agudamente de uma lesão que penetra, né, a mucosa. É uma chamada necrose liquefativa. Já o ácido é uma necrose de coagulação. Então, assim, essa solução de ácido, ao entrar em contato com a orofaringe, dependendo da quantidade, o tempo, ela vai causar essa necrose com sangramentos extensos, com lesões importantíssimas. E o álcool é a mesma coisa. Só que ainda ele fica causando a lesão ainda por um período maior. E a gente tem que entender também que qualquer tipo de substância álcali, a depender da sua concentração, a gente tem aqui do lado uma tabelinha para vocês estarem vendo aí, que todo álcali que tem um pH maior de 11,5, ele tem um potencial maior de causar lesão. Não que o menor de 10, 11 não tenha, mas aí vai depender também, nós vamos ver depois, da concentração, da qualidade e da concentração dessa substância. Individualizando agora, se a gente for falar do álcool, ele é uma lesão que se estende rapidamente em segundos através da mucosa, né, e da parede do estômago, do esôfago. Ela no estômago, ela é neutralizada parcialmente, né, devido ao ácido gástrico, então vai causar uma neutralização. A gente tem que, nos casos de ingesta de grande quantidade de álcali, esse dano transmural pode ser rápido e importante, causando perfuração muito rápida. Às vezes, até nas primeiras 24 horas, o paciente pode ter perfuração, mediastinite e evoluir até com a morte, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O processo de necrose liquefativa, geralmente, ele dura de 3 a 4 dias. Então, é aquela situação na qual passou o álcali, mas ele ainda continua produzindo a sua reação química. Por isso que é importantíssimo, nós vamos ver lá no tratamento, evitar que, não, coloca o dedo na garganta, vomita. Aí nós vamos ter aquele efeito de segunda passagem que nós vamos ver depois. E a probabilidade de formação de estenose depende da profundidade do dano e do grau de deposição de colágeno. Então, nós vamos ver na nossa classificação também, tem a classificação tomográfica, a classificação de Zager, dependendo do grau de lesão, existe a chance de evoluir com estenose ou não. E, geralmente, uma vez que teve essa lesão, a reepitelização geralmente é completa depois de 3 meses. Então, a gente tem que entender isso. Já no caso da lesão por ácido, a gente tem que tomar muito cuidado com a via respiratória superior, que causa dor, tosse, engasgo, e o paciente pode não só ingerir, como também ter uma aspiração para a árvore traqueobrônquica, e aí esse paciente começar a tossir demais, vomitar e ir esse ácido para a árvore respiratória e causar lesões gravíssimas também. À medida que esse ácido desce, a gente viu que, uma vez que ele chega no estômago, ele causa ali um piloroespasmo, uma constrição do piloro, e isso também vai prejudicar o esvaziamento e vai causar essa estagnação com um aumento da lesão gástrica. É claro que, se o paciente não estiver de jejum, o alimento ele é protetor nessa situação. Então, às vezes, tem um pouco de alimento ali dentro, ele vai diluir um pouco, né, esse ácido, causando menos lesão ali dentro da cavidade gástrica. E a ingestão do ácido tipicamente produz uma necrose de coagulação superficial, trombose dos tecidos, dos vasos, e formando aquelas escaras protetoras. Então, a lesão é grave, mas ela forma já uma escara protetora que impede que esse ácido continue propagando a lesão para as outras camadas da região do estômago. Então, é tipo uma carapaça. Seria também um fator protetor como o alimento no estômago. É claro que a gente também não vai contar somente com isso daí. A gente vai entrar com o tratamento oportuno, inibidor de bomba, tudo isso, né? Mas é importante saber que existe esses fatores de proteção. Quando a gente vai falar da fisiopatologia ainda, a gente tem os determinantes da gravidade. A gente até comentou que vai depender da propriedade corrosiva. A gente já viu que tanto pode ser álcali como o ácido.
e da substância ingerida. Então, se a gente comparar, até existem estudos comparando, né, a lesão por álcali com a lesão por ácido, e a lesão por ácido foi muito mais grave, com um prognóstico pior do que a por álcali, né? Então, assim, esses pacientes com ingestão por ácido, eles tendem ao quê? A ter um quadro clínico mais grave, com instabilidade hemodinâmica, né? Risco de perfuração com uma maior mortalidade. Outra situação é que a gente vai ver a concentração e a quantidade da substância corrosiva ingerida também. Então, assim, uma coisa é você, a gente até comentou, né? Mas uma coisa é você ingerir uma quantidade pequena, né, de uma substância com pH 9, 10, às vezes até 11, do que uma quantidade aí de 200 a 300 ml, por exemplo, né, de hipoclorito, que supostamente não seria causador de lesão nenhuma, e nessa situação, devido à quantidade ingerida, ela vai causar lesão. Então, a gente tem que tomar, né, muito cuidado com isso. Se o pH da substância é maior de 11,5, independente da quantidade, a gravidade já é grande. Agora, mesmo com pH menor, cabe ressaltar que pode ser que esse paciente evolua com lesão também. Por mais que ele seja assintomático ou oligossintomático, toma cuidado, fica de olho, porque ele vai precisar de tratamento oportuno. Outro determinante de gravidade é a forma física do agente. A gente sabe que os líquidos eles tendem a descer muito mais facilmente. Agora, materiais cáusticos, por exemplo, em barra, sólidos, um exemplo que a gente cita hoje, que tem muito aí, que supostamente tem um pH menor de 10, são aqueles tabletes de máquina de lavar louça, né? Então a gente sabe que aquilo lá, quando ingerido, ele fica impactado no esôfago e aquilo fica causando uma lesão transmural contínua na região. Ele não desce, ele fica impactado ali. Então a forma física, se ele é sólido, se é líquido, também é importantíssimo a gente definir. E a duração do contato, né, que a gente já viu. Então, se o contato é mais rápido, a tendência é a lesão ser menor. Salvo nos casos da lesão cáustica, principalmente a gente sabe das lesões por bateria, né, que às vezes ela ficou ali, passou, mas a lesão continua, às vezes até 3 dias depois da passagem do material. Então, por isso que ele precisa ficar em observação ali. A gente tem uma classificação, que é uma classificação patológica, que é mais ou menos parecida com uma classificação de queimadura, né? Que é a lesão grau 1, grau 2, grau 3. Depois a gente tenta correlacionar ela com a lesão, com a classificação de Zagar modificado e também com a classificação tomográfica. No caso da classificação patológica, a gente tem que a lesão grau 1 ela vai ser caracterizada por um eritema focal difuso e edema, às vezes com hemorragia. Já na grau 2 vai existir, fora esse eritema local, edema, ulcerações, exudatos, até formação de vesícula. E no grau 3, úlceras profundas de descoloração ou de característica escura e às vezes até perfuração da parede. Então é importante entender essa classificação e relacioná-la com a classificação de Zagar, que agora eu só vou passar rapidinho aqui para você, mas depois a gente vai mostrar a imagem com a característica dela. Mas a classificação de Zagar modificada ela é uma classificação muito útil para a condução dos casos de ingestão cáustica desse paciente. Então, tanto de forma imediata como de forma tardia, a gente consegue estratificar esse paciente e daí realizar o tratamento mais adequado para ele. A gente sabe que as lesões de baixo grau são aquelas classificadas como grau 1 a 2A e as lesões de alto grau são aquelas lesões endoscópicas grau 2B até 3B.
Então, qualquer tipo de lesão 2B para frente, ela tem uma gravidade maior. Como que esse paciente se apresenta no pronto-socorro? Às vezes, alguns deles vão chegar, tem uma variação ampla da sintomatologia. Às vezes, o paciente pode vir oligosintomático, ter algum desconforto na região da língua, da boca. Às vezes, você pode ver lesão, né, queimadura no lábio, na língua. Às vezes, a cavidade oral, você faz a oroscopia e não tem nenhuma lesão. Em alguns casos, o paciente pode ter dor na região cervical, retroesternal, epigástrica, né? Ele pode ter disfagia, odinofagia, hipersalivação, pode ter vômito. Em alguns casos, ele, dependendo do grau da lesão, pode até evoluir com hematêmese, graus mais avançados. Agora, a preocupação maior, a gente sempre tem que tomar cuidado e tentar correlacionar a gravidade com a extensão da lesão. Então, às vezes o paciente tem uma lesão mais extensa, estratificada na endoscopia, nos exames, e clinicamente o paciente está mais tranquilo, vamos dizer assim, está estável. Mas a gente tem que ver, porque o paciente que está com ronquidão, estridor, afonia, dificuldade respiratória, apesar de ser menos comum, são os desfechos piores. Pacientes que evoluem com, né, associado à lesão esofágica, à lesão traqueobrônquica, ele pode ter queimadura cáustica de epiglote, laringe, evoluir com laringoespasmo e precisar de intubação orotraqueal. Fora isso, aqueles pacientes que já têm quadro de febre, taquicardia, choque, geralmente tem lesão mais grave e extensa. Então, a gente pegou esse paciente, tem uma dor incontrolável, torácica, dor nas costas, dor abdominal, pensa na perfuração, porque esse paciente pode evoluir mal muito rapidamente. Então, toda vez que esse paciente tiver sensibilidade abdominal, dor torácica de forte intensidade, pensa na perfuração, faz sua tomografia, não está indicado a endoscopia, nesse caso, suspeita de pneumoperitônio ou de pneumomediastino, aí você tem que fazer a tomografia e partir para o tratamento cirúrgico daí. Quais são as complicações? Geralmente, a gente sabe que o sangramento ele pode correr aí após 2 a 4 semanas, né? A incidência é menor, chega até 3%. A fistulização também ela pode ocorrer a qualquer momento. Se for ingestão maciça, ela pode evoluir muito rápido com a fistulização, vai depender do tipo de agente corrosivo também. Pode evoluir com fístula traqueoesofágica e aquela que o Dr. Daniel perguntou, que é as fístulas aortoentéricas, que são mais raras, mas estão associadas a uma alta mortalidade. E nesses casos de fístula, sempre lembrar que o sangramento gastrointestinal é a apresentação mais frequente. A gente já comentou, né, que a frequência da hemorragia às vezes pode ser pequena ou às vezes ela pode ser exsanguinante e não dá tempo, às vezes, de nem levar o paciente para o centro cirúrgico. E daí as complicações como as estenoses, que são as mais frequentes, né? Elas podem acontecer na maioria das vezes nos pacientes que têm uma classificação de Zagar 2B para frente. Então, até Zagar 1, 2A, não existe, não vai ocorrer estenose. Agora, 2B para frente, aí a chance aumenta e muito, né? Quanto maior o grau da lesão, maior a chance de evoluir com estenose. Então, elas podem ocorrer aí imediatamente após aí 3 semanas da ingestão, como pode ocorrer de 1 a 2 anos depois essas estenoses também. Então, assim, a gente tem que fazer o quê? O acompanhamento seriado posterior de todos os pacientes, independente do grau de lesão, 1, 2, 3. Nós vamos ver depois por quê. Mas nos casos, pensando na estenose, a gente vai fazer aquele acompanhamento endoscópico seriado também. Quando a gente fala do carcinoma epidermoide, a gente viu que quase que 30% dos pacientes com lesão cáustica, eles podem desenvolver o carcinoma epidermoide. Graças a Deus, ele tem uma evolução um pouco mais
benigna, não é que é benigna, às vezes o prognóstico do carcinoma epidermoide de esôfago devido à lesão cáustica, ele é melhor por quê? Porque ele é descoberto de forma um pouco mais oportuna, né? Como a gente vai ficar fazendo endoscopia seriada, iniciada, né, após 10 anos, e de 2 a 3 anos toda vez fazendo endoscopia, você diagnostica muito mais rápido o carcinoma espinocelular. E aí você trata oportunamente, o prognóstico é melhor, né, do que os casos não relacionados à ingestão cáustica. Mas a gente tem que fazer o acompanhamento, né, endoscópico seriado desse paciente. Quando a gente vai fazer a história clínica, o exame físico desse paciente, a gente vai lá, lembrando lá que a gente vai ter que definir o tipo, a quantidade, o tempo desde a ingestão até quando ele, né, chegou para a gente, se teve ingestão concomitante de outros tipos de medicamento. Nós vamos fazer um exame físico detalhado, incluindo aquela inspeção oro da hipofaringe, de preferência fazer uma laringoscopia, examinar o pescoço em busca de enfisema. Às vezes, se a ingestão for muito grande, às vezes o paciente pode ter perfuração e enfisema cervical alto, que pode ser devido à perfuração esofágica, né? Fazer inspeção do tórax, do abdômen, a procura de hipersensibilidade, dor, descompressão brusca, né? E o exame da orofaringe pode revelar edema, erosão, ou às vezes até necrose profunda. Mas se não revelar, a gente não pode dizer que esse paciente não ingeriu. Então, assim, você examinou o doente, tem lesão? Provavelmente a lesão tá instalada. Mas se não tiver, procura, vai para a endoscopia, porque ele pode sim ter ingerido e não causou lesão nenhuma na cavidade oral. Então a gente não pode deixar passar isso aí despercebido. Com relação aos exames laboratoriais, nós vamos realizar um hemograma, lactato, eletrólito, testes hepáticos, né? Vamos realizar exame toxicológico. Isso é importante, exames, né, gerais. Uma gasometria arterial, nós vamos ver como que está, até para comparar e fazer o acompanhamento infeccioso, pode evoluir com infecção secundária após, principalmente nas lesões traqueobrônquicas associadas, né? E esse paciente precisa ser realizado esses exames seriados. Importantíssimo, pacientes que já nesse exame inicial têm alteração, né, da gasometria, uma acidose metabólica, alteração de função renal, testes hepáticos alterados, é aqueles que vão ter uma evolução pior, associado à resposta ruim ao tratamento e a óbito. Então é importante realizar esses exames aí já na entrada do paciente, já na sala de emergência. A radiografia de tórax, ela é obrigatório realizar tanto radiografia de tórax como tomografia de tórax de abdômen. Então, assim, pacientes com sinais de pneumomediastino, alargamento, enfisema subcutâneo no pescoço, não tenha dúvida de realizar. Às vezes eu já passaria até direto para a tomografia, que esse paciente vai ter indicação de cirurgia e não, né, de endoscopia. Mas se não tiver nada disso, o paciente já tiver estável, sem nenhum sinal de descompensação, você pode realizar a radiografia sem problema nenhum. A tomografia tem uma sensibilidade bem melhor do que o exame radiográfico. E sempre lembrar da tomografia de abdômen também, pelo risco de perfuração gástrica associada, tá? Aqui nós temos, nessa outra imagem, aquela classificação endoscópica. Vocês podem perceber que ela está com a coloração igual à da classificação de Zagar, porque o grau 1 da classificação tomográfica ela corresponde ao Zagar 0, 1 e 2A. Quando a gente passa para o grau 2, aí a gravidade já vai aumentando, podendo ser até o grau 3, que é característico de necrose, e geralmente até pode ter perfuração, no caso da necrose transmural, e é o grau 3 correspondendo ao Zagar modificado 3B. Então, existem vários sistemas de classificação, mas esse é um dos mais utilizados, e a gente sempre
associa as duas para facilitar para a gente na hora da conduta. Então, a gente sempre vai estratificar esse paciente nesses pacientes, né, assintomáticos ou sintomáticos. Então, de maneira geral, o paciente assintomático, sem uma ingestão significativa, ele pode ser acompanhado, né, desde que ele tenha uma endoscopia Zagar 1A2A de forma ambulatorial. Você pode liberar ele. Nos casos de Zagar 2B para frente, é predominante a necessidade de realização de tomografia e internação hospitalar e o manejo intra-hospitalar, né, desses pacientes aí. Quais são as medidas gerais que a gente vai tomar no manejo inicial desse paciente? Todos os pacientes vão ser mantidos em jejum até que seja realizada essa avaliação inicial, porque a gente não sabe se ele vai precisar fazer uma endoscopia muito rápido ou, né, protelar essa endoscopia. A gente tem que a endoscopia, o ideal é ela ser feita o mais rápido possível, até nas primeiras 24 horas. Depois, a gente espera após 3 a 4 dias, pelo risco de, nesse meio tempo, causar perfuração. Então, a gente, já no início, vou fazer endoscopia. Mas o que eu vou fazer? Estabilizar o nosso paciente primeiro, para ele ir para o procedimento endoscópico em condições melhores. Eu vou fazer a supressão do ácido gástrico com inibidor de bomba, por via endovenosa, para, né, proteger esse estômago. Sondagem nasogástrica não está indicado. Na verdade, a sondagem ela é contraindicada. Por quê? Porque quando você vai fazer, tem alguns pacientes que não, né? Mas alguns deles, quando você vai passar a sonda, dá muita náusea e vômito. O que pode acontecer com isso? O paciente pode vomitar e ter aquela lesão de segunda passagem, né? Então, você estimula o vômito do paciente e a substância cáustica queimou na passagem e vai queimar, vai causar lesão novamente na saída. Fora o risco de lesão traqueobrônquica que não ocorreu na primeira e pode acontecer, né, na segunda vez. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. A gente também tem que... a gente vai controlar a dor, é claro, nesses pacientes, vamos deixar uma analgesia boa, né, paciente, né, cuidado ventilatório, né, se ele tiver dificuldade respiratória, você vai ver se não tem necessidade, às vezes, até de uma intubação orotraqueal e adquirir uma via aérea definitiva, oferecer, né, um oxigênio suplementar, tentar estabilizar esse paciente já na sala de emergência. Os pacientes sintomáticos ou com ingestão significativa devem geralmente ser tratados inicialmente em uma unidade de terapia intensiva, tratar as lesões com risco de vida, que é o que? A mediastinite, peritonite, dificuldade respiratória e choque, para depois daí você fazer o tratamento, né, propriamente dito do esôfago, que na maioria das vezes vai ser o quê? Posterior ao procedimento endoscópico. Então, procedimento endoscópico, na maioria das vezes, não é para tratamento, né? Você vai estratificar a lesão, classificá-la no Zagar, correlacionar com a tomografia, correlacionar com o quadro clínico, realizar o seu tratamento inicial, e aí depois você vai ver quais são os tratamentos que esse paciente vai precisar. É necessário antibiótico, né, logo de início? Então, a gente deixa para os pacientes que tiver suspeita de perfuração ou naqueles casos de uma lesão Zagar 3B com necrose transmural importante e sinais de mediastinite e perfuração. Então, não é necessário fazer antibiótico profilaxia. Outro procedimento que a gente passa é os antieméticos, né? A gente pode passar antieméticos para ele. Os eméticos a gente evita pelo mesmo motivo da sonda nasogástrica, porque eles podem causar vômito e a intenção não é essa, não é pôr o dedo na garganta e vomitar. Agentes neutralizantes são contraindicados. A gente sabe que para neutralizar uma reação química acontece uma nova reação química que pode gerar calor e essa reação pode causar uma lesão ainda maior
né, do esôfago. Então, nada de agente neutralizar. Ah, tomou cáustico, toma um vinagre, ou vice-versa, enfim, não existe isso, tá? Não tem nada de agente neutralizante. Os corticosteroides não tem uma evidência, né, na literatura. A gente acaba utilizando, né, porque a evidência que tem é que de forma tardia, não na fase aguda, mas na fase tardia, ele facilita, melhora e tem resultados melhores nos casos de estenose com posterior necessidade de dilatação. Então, a gente acaba utilizando os corticosteroides nessa situação aí também. Outra situação, assim, que a gente, depois de estabilizado, o paciente não tem, já está estabilizado, ele está bem, né? A lesão é uma lesão que você não vai requerer cirurgia, o paciente está estável, você vai estratificar, ele vai realizar a endoscopia. Essa endoscopia tem que ser realizada de 3 a, no máximo, até 48 horas, mas o ideal é até 24 horas, né? E se não conseguir fazer nesse momento oportuno, a gente deixa para realizar 3 a 4 dias depois. Então, o ideal é nesse período. E aquilo que a gente comentou, né? Se aquele paciente já deu entrada para você muito grave, com sinais de perfuração do trato gastrointestinal, sensibilidade abdominal, dor torácica, dor dorsal importante, ele já tem perfuração, está contraindicada a endoscopia. Nesse caso, você faz a tomografia e aí vai partir para o procedimento cirúrgico nessa situação aí. Essa daqui a gente vai comentar agora, eu vou mostrar algumas imagens, que é a classificação de Zagar, né? 0 normal, 1 edema e hiperemia, 2 algumas úlceras superficiais localizadas ou esparsas, pode ter sangramento e exsudato, 3B úlceras focais ou circunferenciais profundas, 3A necrose focal com ulceração múltipla e profunda, pequenas áreas de necrose, e aí o 3B, aquele estômago todo escuro com necrose extensa. Então, isso daqui é importantíssimo porque até uma lesão Zagar 2A não evolui com estenose. Então, assim, você está acompanhando seu paciente ambulatorial, tem lá endoscopia, um Zagar 2A. É claro que essa endoscopia é realizada de forma bem rápida, né? Você pode, com segurança, dizer para ele que ele não vai evoluir com estenose, na maioria das vezes. Aqui é a mesma classificação, só que a gente tem aquele normal, um pouquinho de edema. Aqui a gente já vê aquelas no 2B, por exemplo, aqui a gente já vê aquelas úlceras profundas, né? Já no 3A e 3B, algumas áreas de necrose transmural localizadas, e no 3B já aquela necrose extensa. E por muitas vezes essa necrose extensa já tem uma lesão transmural com risco de perfuração. Aqui é a mesma coisa, né? O Zagar 2A, essa aqui aqui é uma imagem esquemática, que já é a imagem propriamente dita, né? Nesse caso aqui já é uma imagem 2B com algumas úlcerazinhas localizadas, né? Focais, circunferenciais, né? Áreas de mucosa normal. Já aqui nós temos o 3A, que você vê já algumas ulcerações com fundo necrótico escurecido, né? Mas são esparsas, né? São múltiplas, profundas, mas ainda pequenas. E aqui nesse caso aqui já você nem vê mais praticamente mucosa esofágica, está todo preto, todo necrosado o estômago. E aí como que nós vamos realizar este... Eu acho que demorou a pular, né? Aqui eu acho que está a lesão, né? Tá passando aí o slide? Acho que tá, Tá né? sim, doutora. Tá nas fotos agora.
O Zagar, é isso. Agora aqui está aquela lesão 3A. Zagar 3A, né? Que tem Isso. algumas úlceras esparsas, eu vou colocar aqui na setinha, né? A gente consegue ver. Algumas áreas necróticas escurecidas, e 3A, e aqui do lado já aquela lesão necrótica escura. O estômago está todo enegrecido, né? Com sinais de uma necrose extensa. Por que é importante classificar essa lesão? Nós vamos correlacionar lesões de baixo grau, que é o Zagar 1A, 2B, que é aquela tomografia grau 1, que vai requerer o quê? Tratamento de suporte, controle da dor, uma dieta líquida que pode ser iniciada já nas primeiras 24, 48 horas, e a vigilância endoscópica a longo prazo. Todos os pacientes com lesão cáustica esofágica têm de realizar aquela vigilância endoscópica que a gente comentou aí a cada 2, 3 anos, iniciando após os primeiros 10 anos da lesão. Pacientes que realizou a endoscopia e o esôfago está normal, você pode dar alta para ele ali mesmo na sala de emergência, ou se ele estiver internado, enfim, você pode liberar ele sem problema nenhum. Aí a gente vai passando para aqueles pacientes que já têm aquela lesão de alto grau. Esses pacientes têm que ser tratados aonde? Em ambiente hospitalar, principalmente em ambiente de terapia intensiva, pelo risco de sinais, né, de perfuração, e o paciente pode já ter sinais de perfuração, mediastinite, enfim, ou peritonite. Então, a gente não tem ao certo o melhor momento para realizar a alimentação via oral. O que pode ser feito durante o procedimento, né, de endoscopia, já lá no início, fez a endoscopia nas primeiras 24 horas, já deixa passado uma sonda nasogástrica, já lá, ou nasointeral, lá embaixo, para que você possa alimentar esse paciente posteriormente, né? Mas nos casos de não realizar esse procedimento, ou esse procedimento ser realizado de forma tardia, sempre tomar cuidado pelo risco de perfuração. Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso, com esses pacientes, principalmente aqueles que têm já sinais de peritonite. O paciente com sinal de peritonite não tem que fazer endoscopia, tem que ser operado, né? E o principal no doente de alto grau é o manejo ventilatório. Então não se preocupa com a endoscopia. Se você não conseguir fazer endoscopia em 3 horas, 24 horas, até 48 horas, não faça, porque o paciente pode morrer na mesa. Trata, estabiliza, vai para UTI, entuba, droga vasoativa, né, suporte medicamentoso, inibidor de bomba, controle da dor, analgesia e sedação, e aí depois você vai fazer o procedimento retardado de endoscopia. Paciente instável, não tente fazer endoscopia, porque, né, a chance dele evoluir de forma desfavorável é muito grande. Se for fazer, o ideal é as primeiras 24 horas. Quando você já realizou, o paciente saiu daquelas lesões agudas, ele já está bem, aí você vai tratar suas complicações, né? Então, uma das principais são as estenoses esofágicas, né? Então, a maioria dos médicos espera de 3 a 6 semanas após a lesão inicial para realizar os tratamentos endoscópicos. Pode ser realizado com dilatação, vai fazendo dilatações progressivas para diminuir o risco de perfuração esofágica, assim como a injeção intralesional de corticosteroide para ajudar na dilatação, ou às vezes até o uso de stent também, ele pode ser tentado. Para prevenir, né, a gente pode implantar um stent esofágico. Na verdade, assim, não é recomendado o stent esofágico de forma rotineira, né, nos casos para prevenir essa obstrução. Então a gente aguarda e observa, 3 semanas depois vê, se precisar faz as dilatações. Agora, o importante são as revisões endoscópicas seriadas. Então, você pode fazer revisão endoscópica, você pode fazer dilatação, né, seriada também, que vai ajudar bastante. O que não mostrou benefício foi também a injeção, né, na fase aguda, tanto do glicocorticoide
mas, apesar de estar aqui como não falhar um benefício, é uma prática que é comum realizar durante as dilatações a injeção de glucocorticoide. Só que isso é mais em crianças. Então, assim, se eu não me engano, nos adultos eu acho que não tem muito benefício, mas pacientes pediátricos eu acho que ajuda um pouco mais. Se a gente for passando aí para nos casos de obstrução total, aquela que você não conseguiu realizar a endoscopia, não deixou aquela sonda, o paciente não está conseguindo se alimentar, ficou com uma estenose esofágica importante em múltiplos, né, segmentos, né, difícil dilatação, risco de perfuração é muito grande, e na ausência de lesão gástrica associada, você pode realizar a transexposição gástrica, né, subindo, faz uma esofagectomia e sobe o estômago. Pode ser realizado tanto de forma aberta como uma esofagectomia minimamente invasiva, né, associada à toracoscopia com a laparoscopia, tendo sendo associada a menor permanência no hospital e um rápido retorno às atividades. Os dois são procedimentos, né, adequados para ser realizado. Só que essa indicação é naqueles casos no qual você não consegue realizar ou que você tentou realizar as dilatações e ela foi mal sucedida. Então, daí você vai partir naqueles casos de estenose gravíssima, ou você fez as dilatações e não conseguiu resolver, aí você vai para a reconstrução com a transposição, às vezes até colônica, né, para esses pacientes. E aquela triagem que a gente comentou, só para frisar, a gente até comentou, nós vamos iniciar há 10 anos, né, para a triagem do carcinoma espinocelular. Então, a recomendação hoje é começar a endoscopia após 10 anos e fazer uma vigilância pelo menos a cada 2 a 3 anos desse paciente na procura do câncer de esôfago. Então, isso é importantíssimo. Qual que é o prognóstico dessas lesões? Já está acabando, é o último slide. Quando a gente fala de lesão grau 1 de Zagar até o 2A, tem um excelente prognóstico. Sem aumento da morbidade aguda significativa ou da formação de estenose subsequente. Já nas lesões 2B e 3A, as estenoses ocorrem em 70% a 100% dos casos. E nas lesões 3B estão associadas a uma taxa de mortalidade precoce de quase 60%, e a ressecção esofágica com interposição cólica ou jejunal é necessária na maioria dos casos. Você não vai conseguir realizar as dilatações subsequentes. A maioria dos óbitos se desenvolve devido a sequelas de perfuração e mediastinite. Então, é aquele caso que deu entrada gravíssimo, taquicárdico, chocado, com acidose metabólica, sinais de sepsis, de mediastinite, perfuração. Então, nesse caso, esses pacientes têm a chance maior de evoluir com óbito. Pessoal, eu acho que era isso para hoje. Eu acho que vamos deixar para uma próxima ocasião. Aí nós vamos falar das perfurações, até porque eu estou com o ombro meio ruim, não ficou muito legal os slides aí. E a gente sabe que 80% da minha teclagem é com a mão direita e só 20% é com a mão esquerda. Então tá meio difícil foi meio difícil de preparar aí. Eu me comprometo aí num outro dia, às vezes se não for agora na sequência, a gente pode fazer ou na semana que vem, ou então algum outro dia extra aí, a gente programar essa aulinha aí pra gente. Vamos abrir vou interromper o compartilhamento, aí a gente abre para as perguntas aí de vocês. Ô, doutor, tudo bem? Tudo Boa bom, noite. Adoris? Tudo bom? Acabei chegando um pouquinho atrasado aqui no Zoom, mas estava vendo lá no YouTube, acompanhando por lá até agora há pouco. Muito boas as duas aulas aí. Você comentou aí agora, né, mas o pessoal saber, o Dutra está com o ombro operado aí e fazendo a aula sem
sem titubear, aí, vamos dizer assim, né? Não teve, não relutou, deu a aula da mesma maneira, ficou excelente, por sinal. Ô, Dutra, eu só vou comentar uma coisinha da anterior ali, que eu tinha até comentado no YouTube, eu não sei se o pessoal viu. Você comentou, né, da esofagite eosinofílica, que é uma causa que passa muito despercebido, né? Eu já peguei alguns pacientes, que os pacientes chegam, né, fazia mais sobreaviso de endoscopia, essas coisas, o paciente chega com corpo estranho esofágico, não tem estenose identificável, e às vezes está lá, tirou o corpo estranho uma vez, daqui uns dias volta, tira outro corpo estranho, e as pessoas se esquecem de biopsiar para diagnóstico de esofagite eosinofílica, e é um diagnóstico importante, né? Então, lembrar disso sempre. Legal. Da aula aqui de lesões cáusticas, né? Acho que ficou completíssima a aula aí. Só queria frisar e até ver tua opinião a respeito. Na condução desses casos, né? O pessoal às vezes acha que a endoscopia ela vai mudar a evolução do contexto do paciente, né? Vai fazer endoscopia, vai aspirar alguma coisa, vai lavar alguma coisa, e a endoscopia ela é um exame basicamente para estadiamento, né, nesses casos. Ou seja, eu vou fazer endoscopia para ver quanto que teve de lesão e estimar a gravidade desse paciente daqui para frente. Ela não vai mudar em muita coisa, ou quase nada, o prognóstico. Então, deve-se seguir os passos de uma endoscopia segura, quer dizer, o paciente está estável, se for um caso mais grave, como você colocou muito bem, a via aérea está protegida, e fazer imediatamente após a ingestão, eu terei uma endoscopia que não me trará as informações necessárias, já que ela não vai estadiar de maneira adequada. Vai subestimar, né, a lesão? Exato. Muito tardio eu vou ter um risco de perfuração aí se for um caso mais grave. Então, por isso que tem que ser nesse intervalo que você colocou ali, de 3, alguns autores, 6 até 24 horas, e depois é mais interessante até aguardar. Dos casos mais graves, tem alguns grupos, e aí que eu queria ver a tua opinião, que advogam especificamente para o Zagar 3B a esofagectomia precoce, quer dizer, diagnosticou, necrose extensa transmural, esofagectomia com esofagostomia, porque depois esse esôfago ele vai fibrosar tudo ali. Claro que se ele não perfurar, estou imaginando que ele não vai perfurar, mas ele vai fibrosar todo, retrair, grudar na pleura, grudar no pericárdio, grudar na aorta, e uma esofagectomia tardia se torna muitas vezes mais catastrófica do que a esofagectomia precoce. Não sei se você tem uma opinião aí formada sobre isso, uma condição nesses casos. E outra coisa que eu queria ver a tua opinião, nesses casos mais graves, algumas pessoas passam, e eu até particularmente acho interessante, uma sonda nasoenteral por endoscopia. Você passa sob visão direta quando você faz o exame e loca ela lá embaixo. Essa sonda vai ajudar na alimentação e vai, quando você precisar dilatar esse paciente, e as dilatações para estenose aí são normalmente por sonda de Savary e não por balão, né? São estenoses extensas, então você faz aquela dilatação de força mais axial. A própria sonda permite que tenha um trajeto para você passar o fio guia e em seguida o dilatador. Então, eu acho uma conduta bem interessante. Queria ver a tua opinião sobre essas duas coisas: a esofagectomia precoce nos casos graves e a sonda deixar na endoscopia. Muito boa aula, Dudu. Obrigado. Não, com certeza. Quando a gente fala da esofagectomia precoce, já existe essa tendência, né, de se tornar um procedimento cada vez mais realizado, até por conta do quadro clínico gravíssimo, né? Então, esse paciente, assim, ele pode evoluir, né, com sangramentos extensos, com necrose e perfuração mediastinite, e você fica com aquele paciente ali tratando clínico, sendo que a perfuração tem uma incidência muito grande. Então, o ideal era já realizar, até porque a esofagectomia, numa situação normal, já é difícil, tem um sangramento intenso na hora de realizar o descolamento do esôfago ali da cavidade torácica.
Imagina, né, numa situação na qual existe um processo fibrótico inflamatório, né, crônico ali. Tem algumas situações, é claro que sempre vai ficar daí o risco, antigamente até era feito, o pessoal deixava o esôfago lá dentro e fechava aquilo ali, né? Mas o risco é câncer, abscesso, enfim, a gente não tende a fazer mais isso. Então, a indicação é retirada. Nos casos do Zagar 3B, a esofagectomia total, faz já uma jejunostomia para alimentar e já resolve essa parte. É claro que mesmo fazendo isso, nesses casos aí, é um paciente que está muito grave, provavelmente já está entubado, está com droga vasoativa, tem instabilidade hemodinâmica e a mortalidade é muito grande. Na verdade, não deixa de ser assim, um procedimento assim, de última escolha, não digo de última escolha, mas assim, não digo heróico também, né? Mas é o que dá para ser feito, seria isso, esperando ter um resultado melhor. Porque se você deixar também, esse paciente vai evoluir com óbito muito rapidamente pelas complicações, né, pulmonares, aquela mediastinite química associada à perfuração, ou até à irritação por conta do cáustico no pulmão, pneumonia, enfim. Então, é indicado sim. No caso da sonda, perfeito, também é indicado para a passagem da sonda nasointeral, já para iniciar e, né, você realizar as dilatações também. Muito, muito bem lembrado. Eu acho que eu acabei esquecendo de comentar essas duas situações aí. Perfeito. Gustavo, alguma ponderação aí? Boa noite, né? Eu não te vi também. Boa noite, pessoal. Parabéns, Dutra, mais uma vez pelo assunto aí. Embora menos frequente, a gente ainda pega essas lesões e tido, por conta da pandemia, o aumento da tentativa dos pacientes com tentativa de suicídio, né? Então, pode ser que a gente venha encontrar em determinados serviços um aumento dessa incidência. Então, tenho duas perguntinhas, assim, mais de caráter prático. Paciente que evolui com essas estenoses por conta da ingestão da soda cáustica e que são merecedores de dilatação, esses pacientes estão sob maior risco de perfuração pelo procedimento em comparação à estenose de outras causas, né? Por talvez uma aderência a estruturas ali por contiguidade, se isso agrega um risco maior, né? E outra dúvida também é para as lesões mais sérias, dentro da classificação que você colocou, de 2B em diante, se você nota que existe algum sangramento em atividade, alguma lesão que mereça intervenção, você deve atuar nessa lesão, mesmo assumindo um risco maior de perfuração ou não, né? Claro, tudo depende da extensão, enfim, do quadro geral do paciente, se ele está instável ou não. Mas, nesse momento, o endoscopista deve atuar, aceitando esse risco, ou ele apenas detecta e vai fazendo esse acompanhamento endoscópico? Na verdade, assim, a endoscopia, como até a do Adriésio frisou lá, na verdade, você vai estratificar o grau da lesão com o Zagar, você vai associar isso à tomografia e vai associar o quadro clínico do seu paciente. Então, assim, com tudo isso em mãos, né, o procedimento endoscópico aí vai ficar para o tratamento das complicações posteriores, como uma das principais, a estenose. Então, aí nos casos desse paciente ficou internado, evoluiu bem, alimentou, recebeu alta, 3 a 6 semanas depois você já pode iniciar os procedimentos. Tem-se que, quando você realiza as infiltrações intralesionais com corticoide, você tem um resultado um pouco melhor das dilatações. Mas sempre lembrar que todo procedimento, né, de dilatação, principalmente após, né, uma lesão cáustica do esôfago, pela fibrose do órgão, ela tem que ser realizada de forma bem, né, particular e sempre acompanhando para minimizar a chance de perfuração esofágica. Então, a chance de perfuração existe. Agora, é o melhor, a gente só parte para um procedimento de transposição, né, ou pull-up, né, quando falha
dilatações. Não, doutora, mas por exemplo, na vigência dessa endoscopia mais precoce que é feita, se é um paciente mais grave que chega com algum sangramento em atividade, aí deve-se intervir, provavelmente, né? Mesmo aceitando esse risco maior de perfuração. Não, porque essa necrose, tanto a liquefativa como de coagulação, ela causa trombose nos vasos. Por mais que você veja sangramento, é um sangramento autolimitado. Não é a principal causa de óbito o sangramento. A gente viu lá que a incidência é menor. A das complicações, a maior é a obstrução. Até a fístula aortoentérica, a incidência é bem menor. E na maioria das vezes, quando você pega, é catastrófico. Então, assim, geralmente assim, não tem uma evidência concluída, pelo menos que eu saiba, não. Às vezes o Adorizo pode ver. Eu não sei, igual em outros tipos de lesão, utilizar um hemospray, alguma coisa, uma esclerose. Geralmente a gente não faz isso, porque a gente já está preocupado com a lesão isquêmica transmural. Eu não vou fazer uma esclerose nisso daí. O sangramento é da necrose da mucosa. Então, assim, esse vaso que sangrou, ele trombosa e depois ele para de sangrar. Então, a gente só faz a endoscopia, estadia, e aí depois vai cuidar dele clínico, hemodinâmico, droga vasoativa, controle da infecção nos casos graves, antibioterapia, né, oportuna, né, suporte ventilatório, enfim. Eu não sei se o Adorizo tem alguma informação, ao meu ver, seria isso daí. Então, doutora, mais ou menos o que a gente vê é isso mesmo nas endoscopias, viu, Gustavo? Costuma ser muito um sangramento ali, embabação, alguma coisa assim, por uma necrose um pouco mais extensa da mucosa. Endoscopicamente não tem muita coisa para você fazer em termos de terapêutica. Se eventualmente você encontrar um coto vascular ali sangrando, algo assim, você pode até tentar algum tratamento muito pontual, mas confesso que eu até desconheço base de literatura para você aplicar algum tipo de tratamento como rotina nessa situação também. Normalmente é isso que o Dutra falou, é uma babação difusa da mucosa. Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, alguma dúvida aí? Os outros, todos? Pelo jeito o pessoal está craque em lesão esofágica, rapaz. Eles pode todo mundo pela pandemia, pode ficar tudo doido e beber soda, que o pessoal aí, ó, tá tudo craque. Acho que todo mundo acabou vendo que a tua aula foi muito boa mesmo, Dutra, muito completa. Obrigado. Pessoal, então acho que é isso. Dutra hoje ficou sobrecarregado aí, Dutra. Obrigado. O tema ficou muito extenso aí na divisão. Mas a aula foi excelente. Tenho certeza que o pessoal, quem eventualmente não viu, ouviu apenas parcial, depois vai estar disponível lá no YouTube, né? No canal do YouTube, inclusive as aulas anteriores todas lá para vocês acompanharem. Okay? Acho que é isso então, né, pessoal? Beleza, pessoal. Muito obrigado e até segunda que vem. Abraço, boa noite. Abraço, Adorizo. Abraço, Gustavão. Tchau, tchau.